na ausência dos quais a atuação do governo, mesmo através do gasto, é negativa. Eu queria, tanto, lhes propor 5 valores, que são extroversão, horizontalismo, equilíbrio, leveza e transparência. Algumas palavrinhas sobre cada um. Primeiro, extroversão. Nós vivemos num mundo globalizado, o desenvolvimento do país e das pessoas tem a ver com encontrarmos termos de convivência com o ambiente à nossa volta. A autossuficiência é uma proposição fracassada, ultrapassada, esgotada. Já foi a principal ponta de lança do desenvolvimento brasileiro, em outra época. O fato é que, hoje, o desenvolvimento tem a ver com integrar-se em grupos e redes, cujo valor é um múltiplo da soma dos seus membros. Essa é uma lei, chama Lei de Metcalfe, é um desses gurus do Silicon Valley, que diz que o valor de uma rede cresce na razão do quadrado do número de usuários. A experiência da globalização é parecida com a experiência da internet, no sentido de ser uma rede sem dono, de agregação espontânea de componentes, as pessoas fazem parte, ninguém especialmente controla essa criatura que cresce. E é impressionante, não vou entrar no detalhe do que é a globalização, todos sabem ou não sabem, mas enfim, nós já experimentamos essa integração com esse negócio, com essa criatura, com o plano real, depois do plano real sobretudo, e mal reparamos. Deixa eu explicar. Desde os anos 50 se conhecia o fato de que havia uma correlação positiva entre substituição de importação e investimento direto estrangeiro. Sobretudo que a substituição de importação era orientada por programas setoriais com o sentido de nacionalizar componentes. Então, primeiro a ser chamado para fazer o componente em solo brasileiro era o exportador estrangeiro, que veio para cá para dentro e, com efeito, os setores que mais cresceram no período mais nacionalista da industrialização brasileira foram os setores mais penetrados por capital estrangeiro, via indústria automobilística, entre tantos. O fenômeno aconteceu também na Europa, do pós-guerra, gerando muita confusão, sobretudo na França, onde mais. E esse paradoxo se observa com muita força nos anos posteriores ao Plano Real, quando, curiosamente, a despeito as medidas de abertura, de liberalização comercial foram fortíssimas e a razão entre importações e PIB mal se mexeu, para surpresa de muita gente. Alguma coisa estranha estava acontecendo. E qual é a explicação? O que mudou não foi propriamente o grau de abertura medido como importação, comércio exterior como razão do PIB, mas foi a parcela do PIB brasileiro produzida por empresas estrangeiras. E isso é capturado por um censo que o Banco Central faz a cada 5 anos, desde 1995, segundo o qual a gente fica sabendo que a participação das empresas estrangeiras no PIB brasileiro em 95 era de 18%, pulou para 34% em 2005 e as primeiras estimativas para 2010 sugerem o espantoso número de 52%. Empresa estrangeira aí é 20% do capital votante ou 10%, do capital total ou 10% do votante. Se formos para empresas com controle estrangeiro, esse número não deve ser 52%, deve ser em torno de 40%. Os resultados ainda não saíram por inteiro. País estranho, porque as empresas que produzem, empresas estrangeiras globalizadas, que produzem metade do PIB brasileiro, provavelmente empregam menos de 5% da população brasileira, fazendo crer que tem um diferencial de produtividade extraordinário entre essa parte conectada, globalizada do Brasil e a outra, nacional, puro sangue. E é curioso que, por conta de políticas nacionalistas, no passado, por conta da abertura, mas sem que o comércio exterior tivesse sido um grande problema nos últimos anos, o Brasil sofreu uma desnacionalização, se usarmos o termo depreciativo, extraordinária,
sofreu um processo de abertura espetacular que modificou completamente a inserção do país no mundo global, talvez de uma forma muito mais profunda do que se fosse pelo lado do comércio exterior. E então, uma doce vingança, quem sabe, da globalização sobre o nacionalismo e uma revolução silenciosa comparável à demográfica no sentido de mudar a face do capitalismo brasileiro. As implicações, por exemplo, em termos de comércio intrafirma, transferência de tecnologia, são espetaculares. E isso que acontece com as empresas é um pouco a mesma coisa que acontece com os indivíduos que passam a pertencer às redes sociais, que estão na rede global. Isso é a experiência da globalização que as pessoas experimentam pessoalmente e no seu ambiente de trabalho agora. Isso muda tudo. Então, esse é um valor importante a ser preservado daqui para frente e aprofundado. Mais consciência disso vai fazer com que a gente tire mais proveito dessa experiência. Bom, segunda coisa, horizontalismo. Nós todos estamos confortáveis com a ideia que o Estado deve corrigir injustiças e que o capitalismo produz algumas dessas, outras não. Tem vítimas inocentes e outras que não são, não é isso? E que o Estado deve evitar promover campeões, deve, em vez disso, promover a meritocracia, ensinar a pescada, na educação e saúde, e não fornecer benesses de forma a